Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio poder dividir essa manhã com você, que veio nessa manhã com o propósito de adorar a Deus. Nós temos as nossas ocupações semanais, mas de acordo com os princípios de liturgia que a nossa igreja se respalda, nós separamos um dia na semana para nos dedicar de maneira mais efetiva, mais intensa, parando as atividades ordinárias dos nossos dias, dos outros dias, para buscarmos a presença do nosso Deus com exclusividade. Eu queria convidar você já nesse primeiro momento a uma palavra de oração. Você dirigir a sua oração a Deus junto comigo, na esperança de que Ele nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, agradecidos por estarmos juntos, agora muito mais tranquilos diante do contexto que vivemos, mas sabendo que a nossa segurança não está nem nos homens, nem nas situações que são criadas a partir da ciência, nem nas medidas, às vezes, tomadas pelas autoridades, porque por vezes se mostram controversas, mas principal e sinceramente, ó Deus, no Senhor que fez o céu e a terra e que tem abençoado, que tem preservado, que tem livrado a tua igreja diante de tantos males que nós temos que enfrentar todos os dias. Nós confiamos no Senhor, porque foi o Senhor que nos deu a vida e é o Senhor que a sustém. Pedimos a Deus que nessa manhã, todos aqui reunidos no teu nome, que possamos juntos, ó Deus, glorificar o Senhor, exaltar ao Senhor, reconhecer, ó Deus, que somente o Senhor, de fato, é Deus sobre os céus e sobre a terra, e que todas as coisas criadas e que todos os eventos da história glorificam o teu santo e bendito nome. Nós louvamos ao Senhor por conta de todos os teus feitos. Fazemos isso em nome e para a glória de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nessa manhã no Salmo de número 138. Nessa manhã nós vamos ler o Salmo 138 e executar o hino de número 68. Tá? Então os irmãos podem abrir tanto no Salmo como no hino do novo cântico aí, de número 68. Os irmãos também aí da projeção, né, já deixa no ponto. A palavra do Senhor no Salmo 138, que é um salmo de Davi, vai dizer assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos.
Esse salmo ele é um salmo extremamente belo. E é notório uma divisão aqui bastante pedagógica para nós. Se você observar bem o verso 1 e o verso 4, a proposição se assimila, ou se assemelha, melhor dizendo, né? No verso 1, nós encontramos o salmista falando de uma perspectiva mais intimista, pessoal. Ele diz: render-te-ei graças. Mas no verso 4, pensando agora numa perspectiva missiológica, o salmista vai dizer: render-te-ão graças. Ou seja, a experiência daquele servo de Deus que busca a presença do Senhor não era uma experiência apenas para ele, mas era uma experiência para toda a nação de Israel. Davi tinha esses momentos de devoção com Deus, ele recebeu da parte do Senhor a capacidade de escrever salmos belíssimos, mas a espiritualidade dos salmos é um negócio impressionante. Como que ele consegue enxergar a ação de Deus, tanto na sua vida, como na nação que ele representava como rei. E nesse sentido, meus irmãos, esse salmo se aplica a nós aqui nessa manhã. Eu gostaria de convidá-lo, logo após a execução do hino, que nós depois tivéssemos uns momentos de meditação nesse salmo. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor com o hino de número 68. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo, é possível que eu dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Meus irmãos, quando nós lemos o Salmo 138, algumas considerações precisam ser feitas de pronto. Primeiro que o Salmo ele vai expressar a maneira, a forma como o salmista se relaciona com Deus. Mas é impressionante como que nesse relacionamento com Deus, o ser de Deus é revelado ao salmista e como ele consegue exprimir nas suas palavras, frases, construções gramaticais, a beleza, a majestade, a glória do Senhor. O Salmo 138, meus irmãos, reflete uma situação tanto íntima do salmista como também nacional. E a expectativa que existe nele está relacionada ao fato de que Deus interveio em diferentes momentos para resgatar o seu povo. E esse histórico que o salmista traz faz com que ele nutra no seu coração uma confiança inabalável no Senhor. É por isso que ele diz: render-te-ei graças. Render-te-ão graças. E qual é o motivo que nós faremos isso? Com base no histórico de um Deus que é fiel às promessas que ele realiza. Esse é o primeiro tópico que eu gostaria de aplicar na igreja. Meus irmãos, quando nós nos reunimos nos domingos ou nas reuniões solenes da igreja, que nós nos propomos a manifestar o louvor e a adoração ao nosso Deus, nós também podemos nos estribar nesse passado. No passado que aponta para a ação de Deus favorável a nós. Se Deus nos livrou, se Deus nos poupou em tempos remotos, é evidente que Ele continuará agindo no presente e também no futuro. Alguns podem dizer, o futuro é incerto. Sim, nós podemos dizer que o futuro está indefinido para nós. Nós não sabemos o que há de acontecer amanhã. Mas não para Deus. E não está incerto no sentido de que Deus ainda não sabe o que ocorrerá. Pelo contrário, o Senhor sabe todo ele. Ele já o escreveu antes mesmo que ele existisse para nós. No entanto, como seres responsáveis e agentes responsáveis que nós somos, precisamos continuar peregrinando, confiados em Deus, diante da responsabilidade que temos diante da sua palavra, obedientes, para que Deus continue trazendo a sua bênção, a sua presença maravilhosa na nossa vida. Mas alguns tópicos nós encontramos aí nesse salmo a partir dessas primeiras linhas que eu acabo compartilhando com vocês. O primeiro tópico que vemos aí é o louvor pelo livramento de Deus. Veja que do verso 1 ao verso 3, acompanhe na sua Bíblia, o salmista vai fazer referência a esse momento passado onde Deus o livrou. Diz assim: render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Preste bem atenção. Houve um dia em que o salmista estava sem forças. Houve um dia onde ele clamou por socorro e Deus o respondeu. É isso que o texto está deixando claro para nós. E o salmista se alegra pelo fato de que o Senhor fizera isto com ele. O motivo da alegria do coração do salmista é poder contar com a ação do Senhor na sua vida.
É interessante nós considerarmos, porque quando o salmista faz as referências ao louvor, à adoração a Deus, ele faz referência direta ao lugar onde o Senhor estava. A ideia que nós encontramos no verso 2, prostrar-me-ei para o teu santo templo, está relacionado necessariamente à construção, à tenda, à edificação que havia sido estipulada pelo próprio Deus, onde ele ali habitaria, e o salmista está aqui rendendo o seu louvor para o lugar onde Deus está, e não para o lugar onde Deus não está. O comentarista bíblico diz aqui que o rei se prostrará em adoração diante de Deus e, em particular, o louvará por seu amor e fidelidade pactuais. Ao promover livramento para si e seu povo, Deus demonstra, acima de tudo, mais seu caráter imutável e seu apego às suas promessas. Preste bem atenção. Nós não estamos nos relacionando com Deus como a semelhança dos homens, que mentem, que fazem promessas e não cumprem. Interessante nós considerarmos isso, porque nós estamos chegando prestes às eleições. E, meus irmãos, eu costumo ouvir alguns candidatos durante esse período, mas é impressionante como eles são excelentes em fazer promessas. Mas a gente quase acredita que dessa vez o país vai, porque eles têm tudo na cabeça, de tal maneira, todas as respostas, todas as nuances que nós encontramos em relação ao país, todas as situações equacionadas e resolvidas. Basta apenas dar o poder para que eles possam resolver. E muitos acreditam e caem nesse engodo. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que só tem um único que faz a promessa, que faz as promessas e que as cumpre cabalmente, rigorosamente e fielmente. E este é o Senhor. Porque conforme diz o salmista, houve um dia de livramento. Ele clamou ao Senhor por auxílio, conforme diz o versículo 3. Deus respondeu às suas necessidades. O rei olha para Deus como sendo essa fonte onde ele pode revigorar as suas forças. Ele se sentiu encorajado e ajudado mesmo diante dos seus agressores. Isso é impressionante. Essa espiritualidade, meus irmãos, tem tudo a ver com aquilo que a igreja precisa desenvolver. Porque em Cristo nós podemos dizer, nós podemos confiar que no mundo nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer para nós, olha, vocês vão ficar no mundo, mas vocês não vão estar sós. Eu vou estar com vocês. Lembrem-se da grande comissão, meus irmãos. O que é que Jesus diz aos seus discípulos quando passa a comissão, a grande comissão, a missão da igreja de levar as suas boas novas a todos os confins da terra? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você acha que Deus deixou de fora algum dia? Eu falei todos os dias, mas tem um dia especial que eu vou dar um tempo de vocês, que vocês são muito chatos. Será que Deus fez isso? Não, Deus diz, olha, todos os dias estarei convosco. Inclusive, um dos nomes que é dado no Novo Testamento para Jesus é o Deus Emanuel. O que é que significa? A Bíblia mesmo já traz a tradução na frente, né? Deus convosco. A presença de Deus trazia encorajamento, era sinônimo de ajuda e renovava as forças dos salmistas. Quando estamos na igreja, sim, é um momento para nós revigorarmos, crermos na providência do Senhor, nas suas promessas, na fidelidade do Senhor, nos lembrarmos disso e sairmos daqui confiantes. O que nós vamos enfrentar aí fora está prescrito e, de certa forma, está sendo bastante observado pelo nosso Deus, de modo que, mesmo não eliminando as nossas responsabilidades,
Ele estará conosco, agindo à nossa frente. É Ele que vai à nossa frente. O Senhor dos Exércitos é que vai à nossa frente. Mas o segundo tópico que esse salmo nos traz é que a oração do rei não é simplesmente por ele mesmo, mas a oração do rei é por todos os governantes, inclusive os governantes gentílicos. Veja o que diz o verso 4, verso 5. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras de tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Entenda bem um aspecto bastante peculiar. A glória de Deus está em toda a terra. A glória de Deus não é dividida com os homens. A glória de Deus está presente também nas suas promessas e no cumprimento delas. A glória de Deus não é exclusiva ou restrita às pessoas que estão na igreja ou às pessoas já alcançadas na igreja. A glória de Deus é algo que será vista em toda a terra. E o que o salmista está contemplando é exatamente isso. Os caminhos do Senhor, as promessas que são anunciadas a Israel, a grandeza e a graciosidade dos propósitos de Deus em relação ao que Ele vai fazer, o que Ele vai realizar, e aquilo que há no coração do salmista, confiança de que Deus fará, não se limita apenas a Israel, mas se limita em toda a terra. Todo aquele que crê será salvo. Lembra disso? Todo aquele que confessar a Jesus, todo aquele que disser Senhor, Senhor. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, é para todas as nações. Existem eleitos em todos os povos, línguas, raças. E quando o Evangelho é anunciado nessa proporção, aqueles que foram alcançados pela graça responderão diante dos grandes feitos do Senhor. E aí uma outra aplicação para a igreja. A igreja não pode, meus irmãos, em hipótese nenhuma, ter uma proclamação, uma evangelização, uma ação missionária restrita a uma cidade. É muito pouco para o poder de Deus. Vocês acham que Deus constituiu a Igreja Presbiteriana de Araras, com todas as suas cores, com todas as suas penas, com esse bico poderosíssimo que é pertinente às araras, e com essa voz extremamente estridente como as araras têm, você acha que Deus constituiu a Igreja Presbiteriana de Araras para alcançar apenas araras? Araras, São Paulo, o Brasil, o mundo inteiro. E como diz os cientistas aí, estão querendo fazer uns loteamentos lá em Marte e outros planetas, e se lá forem, nós também temos a responsabilidade, porque lá é os confins da Terra. Passará a ser os confins da Terra, a partir da perspectiva de que somos responsáveis por anunciar os caminhos do Senhor, as suas promessas e a salvação que nós temos em Cristo. Mas, em último lugar, o que nós encontramos nesse salmo é a confiança no poder guardador de Deus. Veja o que diz o verso 6 ao verso 8. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Há uma expressão bastante peculiar em Provérbios, capítulo 3, verso 34, que nos ensina que Deus zomba dos soberbos, porém dá graça aos humildes.
Vocês já pararam para pensar nisso? Deus zombando dos soberbos? Ou seja, aquelas pessoas arrogantes, prepotentes, cheias de si mesmo, dizem assim, eu sou os tal, eu me basto. E daqui a pouco essa pessoa se vê sem chão, sem alicerce, sem estrutura. A tamanha polarização do que o texto coloca nos ajuda a compreender como Deus é favorável àqueles que se humilham na sua presença. Porque se por um lado Deus zomba dos soberbos, por outro, Ele dá graça aos humildes. O salmista está nos ensinando que o Deus da glória se condescende em olhar com favor para com os humildes, enquanto ao mesmo tempo observa de longe o caráter dos soberbos. É como se houvesse da parte de Deus uma ação de desprezo, como se não é como se de fato há da parte de Deus uma ação de desprezo ao olhar a atitude do soberbo, achando que pode fazer alguma coisa por si só ou pelos outros, e Deus próximo, se agradando e cuidando e zelando daqueles que confiam nele, no seu caráter, nas suas promessas, naquilo que ele tem para fazer em favor do seu povo. Mais uma vez, o comentarista do Salmo diz, o salmista sabe que tem sido protegido por Deus em meio aos seus perigos, estando a mão de Deus voltada sobre ele com poder salvífico. Não obstante, essa mesma mão se volve contra seus odiosos inimigos. O que é que significa necessariamente aqui? Que o salmista tem compreensão que apesar de todo o perigo que lhe ronda, de todos os desafios e conflitos que poderiam chegar à nação, quem salva, quem liberta, quem protege é Deus. Sabe, irmãos, vivemos um período muito confuso, certamente. Mas uma das maiores confusões que nós temos não é de agora. Já vem de algum tempo. De nós acharmos que a proteção da nossa vida, que o nosso viver, que a nossa família, que o nosso patrimônio, que tudo aquilo que nós somos e temos, que nós valorizamos, depende às vezes da ciência, depende às vezes da política, da economia, depende do nosso trabalho, da nossa capacidade intelectual. Nós achamos e passamos a achar, o homem foi colocado no centro de todas as coisas, e o homem acha que por conta da sua roupagem humanista, ele pode dizer assim, eu me basto. Eu sou a medida de todas as coisas agora. Só que as catástrofes, elas servem para nos mostrar que nós não estamos no centro de coisa nenhuma. Que às vezes nós somos apenas mais um número para engrossar uma estatística. E quem está no centro é Deus. A glória é dele. E ele não dá a sua glória aos homens. O propósito, a vontade de Deus será completada. E é parte do propósito de Deus que o seu amor pactual, que seu amor leal subsista e leve o seu povo até o fim. O seu povo não será abandonado. Nós não seremos abandonados pelo Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse que aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo. Porque no final das contas, tudo é por Ele e para Ele. A Ele seja a glória para todo o sempre, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Que nós estejamos, meus amados irmãos, conscientes a respeito disso e que nós vivamos assim, em total dependência e confiança
no nosso Deus. Vamos orar antes de nós dividirmos para as nossas classes. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Poder desfrutar, Senhor, da companhia do Senhor, da presença do Senhor, da ação do Teu Santo Espírito, da Tua palavra, Senhor, como ela é intensa, é revigorante, como ela renova, ó Deus, as nossas forças, como ela nos deixa prontos, ó Deus, para a ação, e uma ação sempre resguardada e confiada, de acordo com aquilo que o Senhor já fez, faz e fará por nós. Nós queremos agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa manhã. Agradecer também pela presença dos nossos irmãos e pedir, ó Deus, que nessa manhã o Teu Santo Espírito continue trabalhando conosco e nos ensinando a seguir de acordo com aquilo que o Senhor já nos revelou, de acordo com as Tuas promessas, de maneira confiada, de maneira corajosa e fiel àquilo que o Senhor recomenda a todos nós. Oramos assim, ó Pai, na esperança que há em Cristo, em nome de Jesus. Amém.